Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Descomplica. Hoje nós vamos abordar a história do povo africano segundo as Escrituras Sagradas, um assunto pouco explorado, mas de grande valor para entendermos a contribuição dessa civilização ao cristianismo e à humanidade. A Bíblia, como todos nós sabemos, influencia até os dias de hoje, cultura, religião, governantes e filósofos e é considerado pelos cristãos como um livro inerrante onde encontramos explicação para tudo o que existe. O povo de Israel habitou por muitos anos na África durante o período da escravidão no Egito. Esse local era considerado como um lugar de retiro. Mais detalhes você pode ler no livro de Gênesis capítulo 12, versos 10 ao 20, Jeremias capítulo 43 versículo 7 e Mateus capítulo 2 versículos 13 ao 15. Os primeiros escritos referentes aos povos africanos foi o fato dos filhos de Cão terem ido morar nesta região, Gênesis capítulo 10 do versículo 10 ao 20. Durante a formação do povo hebreu, os povos africanos surgiram nas tribos de Efraim e Manassés e os filhos de José com a egípcia Zenati, Gênesis capítulo 41, versículos 5 ao 52. Logo após a saída do povo hebreu do Egito, período também conhecido como Êxodo, Moisés, o líder dos israelitas, casou-se com uma mulher da Etiópia, um país africano, gerando discórdia em Miriam e Arão, Números capítulo 12. Miriam discrimina a mulher de Moisés por causa da sua cor de pele e Deus pune Miriam com lepra. Isso serviu para que ela literalmente sentisse na pele o que é ser rejeitada por conta de sua raça. Em outro momento, a rainha de Sabá visita o rei Salomão, que faz uma aliança com esse país. Primeiro livro de Reis capítulo 10, versículos de 1 ao 13. Durante a Via Crucis, onde Jesus é levado ao Calvário, um homem chamado Simão, o Cirineu, de origem africana, é chamado pelos soldados romanos para ajudar Jesus a carregar sua cruz. Esses relatos estão no livro de Mateus capítulo 27 versículo 32. Ainda no Novo Testamento vemos que Deus se importava com a evangelização do povo africano quando Filipe se encontra e prega para o eunuco da rainha da Etiópia. Ele era um oficial importante do palácio real. Filipe foi até a carruagem, ouviu o homem lendo o livro do profeta Isaías capítulo 53 e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" O eunuco respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado na carruagem, onde começou a explicar sobre a passagem bíblica que dizia: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?" Então Filipe começou a explicar e anunciar as boas novas de Jesus. Depois o batizou logo em seguida, porque esse oficial estava sedento pela palavra de Deus. A partir desse encontro, toda a Etiópia foi evangelizada no século I. Uma confirmação de que Jesus veio para todos os povos, raças, gêneros, classe social, e não só para os judeus, como era o entendimento no início da caminhada dos apóstolos. Na igreja de Antioquia, território africano, um dos profetas mestre na lei era Simão, um homem negro. Esse mesmo Simão foi um dos pastores que impôs as mãos em Paulo e Barnabé quando foram enviados a pregar o evangelho no continente africano. Esse relato está no livro de Atos capítulo 13 verso 3. Paulo, Barnabé, Lúcio e Manem zarparam em um navio rumo à ilha de Chipre, localizada no mar Mediterrâneo Oriental, próximo à Turquia, que era a cidade natal de Barnabé. Nesses relatos bíblicos está registrado a participação do povo africano na formação do povo de Israel, tanto no Velho Testamento, no livro de Êxodos, no livro de Reis, como no Novo Testamento, na crucificação de Jesus. Foram 4 fases que destacaram o povo africano na Bíblia. Na primeira fase, a família de Cão, um dos 3 filhos de Noé, onde a Bíblia o identifica como sendo o pioneiro dos povos africanos negros. Seu nome sempre foi associado à África. No livro de Gênesis há relatos sobre os filhos de Cão, Cush, Mizraim e Canaã, que fundaram várias nações no continente africano, incluindo o Egito. Segunda fase, a maldição de Cão e a interpretação errada quando foi amaldiçoado por Noé. Porém, o que aconteceu é que Noé amaldiçoou o filho de Cão, que se chamava Canaã, e não Cão, e o povo africano. Portanto, é errado classificar o povo africano como um povo amaldiçoado. Mais detalhes você lê no livro de Gênesis capítulo 9.
Noé amaldiçoou Canaã porque ele o expôs ao ridículo sem roupas, faltando-lhe com respeito onde deveria ter cuidado e protegido seu avô. Noé disse: Canaã é amaldiçoado. Ele será o menor dos escravos de seus irmãos. Também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, que Canaã seja escravo de Sem, habite Jafé nas tendas de Sem, que Canaã seja escravo de Sem. Livro de Gênesis capítulo 9 versículos 25 ao 27. Nunca grite, xingue ou amaldiçoe os seus filhos, a palavra tem poder. Se o fizer, faça uma oração cancelando o que disse em nome de Jesus. Podemos interpretar o início da discriminação dos negros nesse período. Terceira fase, os descendentes de Cão e sua importância, são eles, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. O Império de Cush, onde hoje está localizado ao sul do Egito, norte do Sudão e partes da Etiópia, Eritreia e Somália, é conhecida, pelo menos uns 2000 anos antes de Cristo, através de um texto egípcio. Percebemos que em algumas passagens, ora esse povo é chamado de Cuxita, ora é chamado de Etíope. Números 12, versículo 1, segundo livro de Crônicas capítulo 12 versículo 3 e capítulo 16 versículo 8. Também há relatos no livro de Daniel capítulo 11 versículo 43 e Naum capítulo 3 versículo 9. Mizraim é um nome para Alto e Baixo Egito. O termo hebraico Mizraim representa o número dual, os dois estreitos. O nome árabe moderno Mir veio deste descendente de Cão. Mizraim teve 7 filhos, são eles, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, que deu origem ao povo filisteu, e Caftorim. Todas essas informações encontradas na Bíblia são importantes para entendermos a grande diversidade e a influência cultural que o povo africano exerceu ao longo da nossa história. Através da maioria dos nomes, podemos localizar a região onde os descendentes de Cã ficaram instalados, ou seja, desde a África até a antiga Fenícia. Quarta fase, uma outra informação que podemos mencionar é o significado dos nomes. Cão significa quente, ou aquele que foi queimado pelo sol. O nome Cush significa negro, ou aquele em que há ausência de luz. Cush também está associado ao povo etíope e podemos entender o que está registrado no livro de Jeremias capítulo 13, versículo 23. Qual a cor da pele do povo etíope? Só pode ser porque eram negros, diferente da cor dos habitantes dos povos da Mesopotâmia e arredores. Não estamos afirmando que a cor preta da pele está associada à maldição de Noé. Não há ligação entre uma coisa e outra. Apenas estamos afirmando que os negros que atualmente estão espalhados no mundo são descendentes dos africanos. Isso é um fato. E a Bíblia, através dos nomes dos patriarcas dos povos africanos, confirma isso ao longo da história. Mizraim também representa o povo do Egito Antigo no norte da África. Enfatizamos que o Egito é um país africano, onde temos o rio Nilo e as pirâmides. Trata-se do reino mais antigo da Terra, onde foi criado o papiro, a escrita, a astronomia, matemática, arquitetura e medicina. Povo muito culto e inteligente. Você se lembra que por muito tempo, muitas nações cristãs também justificaram a escravidão do povo africano se utilizando do texto bíblico de Gênesis. Os filhos de Noé que saíram da arca foram estes: Sem, Cão e Jafete, e Cão é o pai de Canaã. Falando de maneira geral, os descendentes de Jafete são todos os povos que podem ser chamados, num critério linguístico indo-europeu, incluindo os da Ásia Menor das ilhas mediterrâneas. A descendentes de Cão são os referidos como raças amíticas do norte da África, incluindo o Egito e a Etiópia. E inclui Canaã entre estes porque a essa altura estava pelo menos nominalmente sob a lei egípcia. Os descendentes de Sem são todos os povos semitas, com exceção dos cananeus, são eles os antepassados dos hebreus. As primeiras comunidades cristãs na África e as raízes do cristianismo remontam aos primeiros séculos da era cristã. Alexandria, no Egito, tornou-se um importante centro de aprendizado cristão e teológico. Um dos mais famosos líderes cristãos, Santo Atanásio, foi bispo de Alexandria e teve um papel fundamental na definição das doutrinas cristãs, como a divindade de Cristo no Concílio de Nicéia. Hoje, no século XXI, o cristianismo é adotado pela maioria da população na maior parte das nações africanas do Sul, Central e Oriente, e, em algumas nações do Oeste africano. No norte da África, cristãos são uma minoria no Egito. Segundo pesquisas,
O cristianismo é atualmente uma das religiões mais generalizadas da África, com cerca de 40% da população como seus seguidores. O cristianismo não teria sua vitalidade atual em 2/3 do mundo sem a compreensão intelectual que foi desenvolvida na África entre os anos 50 e 500 depois de Cristo. Compartilhando esse conhecimento, esperamos que seja dado o devido respeito, a tolerância e a valorização cultural dos povos africanos. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Ajude a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis.